A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Um programa feito para abençoar a tua casa e a tua família. Estamos felizes, né? Mais uma vez, o Senhor tem nos dado a oportunidade. Eu já quero agradecer aí o seu carinho, a sua atenção para com esse programa, tem nos permitido entrar na sua casa. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado, como nós também aqui, né? Estamos aqui, eu e uma pessoa que ninguém conhece aqui do programa Momentos com Deus, né? Pastor Pedro. Não vou nem falar para ser bem-vindo, esse programa é dele, né? Nosso apresentador abençoado. Tudo bom, pastor? Tudo bom, querida irmã Roseliane. Um prazer estar com vocês, queridos telespectadores, e é sempre bom, não é, estarmos juntos falando da palavra de Deus. E é como a irmã mesmo disse, né, nós somos de casa para fazer a obra de Deus juntos, mas a questão da apresentação, a irmã Roseliane é imbatível. Que isso. Estamos aqui para fazer a obra do Senhor e hoje nós estamos com um assunto muito gostoso. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do sofrimento, né, pastor? Qual o motivo de tanto sofrimento nesse mundo? As pessoas se questionam a respeito disso, né? Para que sofrer tanto, né? O que é o sofrimento? O porquê Deus permite tantas coisas? Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, né, pastor? Ah, que bom. E uma coisa interessante, a gente observa que se a gente sofresse e resolvesse o problema, havia até um motivo pelo qual sofrer. Mas sofrer só para sentar no meio-fio, é preferível pensar um pouquinho mais e confiar mais no Senhor. É verdade. Então nós vamos aprender hoje um pouquinho a respeito desse assunto. Talvez você esteja aí na sua casa, esteja passando por momentos difíceis. Nós sabemos que o mundo, né, ele é um mundo de dificuldades, né? Muitas lutas, enfrentamos grandes batalhas, mas se nós estivermos pautados na palavra do Senhor, com certeza nós vamos vencer. Porque uma questão é certa, né, pastor? Nós já somos mais do que vencedores, né? Sim, que a palavra diz, com certeza. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nele. Verdade. Então, pautados na palavra, nós vamos entender, né? O aprender a viver também no sofrimento, viver com o Senhor e tirar proveito disso. Tem como tirar proveito? Tem, né, pastor? Tem. Não tem muito proveito. É tem muita coisa boa que a gente às vezes perde tempo dando bola pro sofrimento. Isso aí. Então, olha só, você não pode perder. Nós vamos dar um intervalinho. E eu quero já que você pegue a sua Bíblia aí na sua casa, porque é tão bom quando a gente pode compartilhar da palavra junto, né? E esse programa é baseado na palavra. A gente prega a palavra, a gente fala da palavra, a gente aprende através da palavra. Você quer vencer? Quer vencer essa luta que você está passando aí? Quer passar por esse momento de sofrimento? Né? Olha, Deus vai falar com você. É através da palavra. Então a gente vai para um intervalinho e a gente já volta. Pega a sua Bíblia aí, liga para o seu vizinho e fala, olha, está começando o programa Momentos com Deus, liga aí sua televisão. E Deus vai falar conosco. Amém. Como havia dito, né? Estamos aí e vamos falar um pouquinho a respeito do sofrimento, porquê do sofrimento, por que passamos por lutas. Nós vamos entender isso aqui na palavra. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Jó, no capítulo 42. Eu gosto muito
do livro de Jó. É um livro que nos traz grande ensinamento, né? Como nós podemos passar pelo sofrimento. E é importante nós lermos a palavra. Jó 42, o verso 2 diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Palavra maravilhosa, né, pastor? Quando nós lemos o livro de Jó, a gente vê aqui Jó passando por diversas situações muito complicadas, Sim, né? com certeza. E o interessante é que a palavra no início, no capítulo 1, diz que Jó era homem íntegro, né? Sim. E eu estava assim, não sei, o senhor me corrija se eu estiver errada, mas eu estava assim, dando uma olhada no que é a palavra íntegro aqui, né? Na Bíblia. Diz que Jó ele era sincero em tudo que ele fazia. Sim. Ele era reto, ele era correto. Correto. Tudo que ele fazia perfeitamente, né? Sim. Então a palavra diz isso, que ele era reto. Como que você vai imaginar uma pessoa que faz tudo certo, procura estar certo? Jó era tão reto que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, né? Sim. Ele tinha essa preocupação de seus filhos errarem ou pecarem, ou fazerem alguma coisa ali diante das festas que eles faziam. Então ele tinha essa preocupação, né? Então ele era um homem reto, ele servia a Deus, né? Ele era um homem que ele era bom com seus amigos, ele era um bom esposo, porque se ele era íntegro, né? Sim. Ele era um bom pai, ele tinha uma vida espiritual, né, com o Senhor. Ele era um homem que se preocupava em fazer a vontade de Deus e cai numa situação dessa. Perde seus filhos, perde seus bens, fica doente, a ponto da sua mulher falar, abandona esse Deus e morre. Como nós podemos explicar isso na vida de uma pessoa? Já que todo mundo pensa, né, que o sofrimento vem porque você fez alguma coisa, né? E na cultura da época era assim também, né, pastor? Sim, sim. É. Eles entendiam que se você estivesse passando por alguma dificuldade, era Deus te punindo por alguma coisa que você fez, né? Fala um pouquinho a respeito disso, para que a gente possa entender. Como entender um sofrimento na vida de uma pessoa que íntegro, reto, um homem que fazia a vontade de Deus. Bom, irmã Roseliane e queridos telespectadores, a primeira coisa a se entender de tudo isso é que quando nós abrimos o livro de Jó, nós já temos na epígrafe, ou seja, no início do livro, no tema da história de Jó, a gente já tem mais ou menos uma ideia do final, ou seja, tudo que acontece com Jó é porque Deus, vendo a integridade de Jó, como a irmã já mesmo disse, diz, não existe homem mais reto, mais íntegro na terra do que o meu servo Jó. O próprio Deus, né? O próprio Deus, ele mesmo expõe isso de forma clara, né, da integridade de Jó. E uma coisa me chama a atenção, porque quando nós pegamos realmente o livro de Jó, nós vamos ver o epílogo do livro, ou seja, o final do livro. Né? A gente já vê o prólogo e o epílogo, ou seja, a gente começa a ver a trajetória de Jó, mas o próprio Jó não sabia. O próprio Jó não sabia que tudo que ele estava passando era ali uma prova de que Deus estava, não colocando à prova a integridade dele, mas provando que ele era um homem íntegro, ou seja, levando ao efeito aquilo. E Jó não sabia disso. Então, uma das grandes provas da integridade de Jó, porque mesmo não sabendo, eu considero essa passagem o ápice da vida de Jó, porque a gente percebe que, cronologicamente, parece que em um dia desmoronou a vida de Jó. E às vezes acontece isso com a gente. Parece que em um dia parece que tudo desmorona, parece que tudo acontece errado. Né? Parece que tudo fica complicado. Assim, uma coisa muito simples, né? Eu estava saindo para vir para a igreja essa semana, logo no início da semana, e uma pessoa, um senhor, estava fazendo a limpeza na rua, né? Uma pessoa da prefeitura, e eu estava saindo, ele veio com... Aí eu parei, ele veio com o carrinho dele, encostou, e aí arranhou um pouco o meu carro de um lado. Aí eu nem saí para olhar, ele ficou preocupado, ele disse, não, tudo bem, isso acontece e tal. Realmente não foi nada demais, né? Mas não, depois eu vejo isso. Aí cheguei em casa, dei uma olhadinha, não deu nada demais, tudo bem. Nesse mesmo dia, quando eu estava retornando para casa, um vizinho meu foi fazer a curva e não dava para nós dois. Então eu encostei, era para ele me esperar, ele não esperou e foi.
E quando ele foi, a parte plástica do carro dele passou no meu carro e chegou a descascar um pouquinho a tinta, pouquinha coisa também. Aí eu comecei a observar isso, né? No mesmo dia aconteceu duas coisas, né? De um lado, o que eu poderia estar preocupado com aquilo. Se não, depois eu vejo isso. Do outro lado, no mesmo dia. Então, na vida de Jó, algumas coisas... Quer dizer, eu estou falando de coisas transitórias, coisas pequenas, mas Jó sofreu coisas grandes. E no mesmo dia chegaram notícias, quando acabavam de dar uma notícia, chegava uma outra notícia, que havia morrido gado, que haviam saqueado os bens de Jó. Acredito eu que pela história Jó era um homem que ele tinha muitas propriedades, e em algum lugar dessas propriedades, talvez numa fazenda, né? Comparando aos dias de hoje, Jó vê tudo aquilo desmoronando, mas uma coisa me chama a atenção, que em momento algum Jó blasfema contra Deus, mas teve um momento no qual ele foi o ápice do sofrimento, quando a morte dos filhos, a perda dos filhos. E nesse momento, como a irmã falou muito bem no início, a integridade dele era voltada também para o cuidado com os filhos. E nesse momento, a Bíblia diz que Jó, ele então se humilha, ou seja, ele raspa a cabeça, se veste de pano de saco, joga terra sobre a cabeça, numa atitude de plena humilhação. Mas a frase dele foi o seguinte: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aí, mais uma vez, ficou provado a integridade e a fé de Jó. Então, pastor, a gente vai conversar aqui um pouco a respeito disso, do livro de Jó, disso tudo que o senhor está falando. Então, a gente pode até começar, eu quero até começar a perguntar ao senhor, porque a primeira coisa que a gente vê quando a gente lê, e eu te aconselho, você que está em casa, leia todo o livro de Jó, que você vai entender bem a história desse homem. Com certeza. Né? Que serve como base para nós hoje, porque o sofrimento ele faz parte da vida, né, pastor? Sim, sim. Se a gente abrir a nossa Bíblia lá em João 16, né? No verso 33, o próprio Jesus, ele fala para os seus discípulos, né? Eu tenho-vos dito isto para que no mundo tereis... Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Com certeza. O mundo. Então, quer dizer, Jesus ele foi o grande exemplo, né? Ele veio para o mundo e ele passou. Ele não precisava passar, né? Deus, Deus, né, o verbo que se fez carne, mas ele era Deus, ele não precisava passar, mas ele passou para que nós pudéssemos confiar nele, porque ele venceu como homem, não como Deus. Sim. Não é isso, pastor? Sim, sim. Ele passou pelas lutas, pelas tribulações, e nós sabemos que não foi fácil o que Jesus passou aqui na terra, né? Foi rejeição, como muitos de nós passamos, né? Rejeição, dificuldade, foi traído pelos amigos, né? Alguns amigos, foi expulso da sua terra, né? Até chegar ao momento de ser morto, né? Em cruz, numa morte humilhante, por amor à humanidade, por amor a nós. Mas ele passou como um homem. Então o sofrimento, e Jesus traz essa lição para os discípulos, o sofrimento faz parte dessa vida, desse plano que nós estamos vivendo aqui, né? Nessa terra, porque a gente vive aqui por pouco tempo. Nós não somos daqui, né, pastor? Sim, com certeza que não. Nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu, nós vamos Justamente. morar no céu, né? Então, Jesus ele fala que no mundo nós teríamos aflições, né? Então nós temos que compreender isso. Então a luta, ela faz parte da nossa vida, né? Nós temos que saber lidar com ela, né? O sofrimento faz parte da nossa vida, nós temos que saber lidar com ele. Então a primeira questão que eu gostaria de falar com o senhor é o que a gente entende quando a gente lê, o senhor me fale nesse momento, é que tudo acontece por permissão de Deus. O senhor falou aqui, Jó não sabia, mas Deus ele permitiu. Houve ali um diálogo entre Deus e o inimigo, né? Sim. Satanás. Sim. E ele falou, ele tem isso, ele é íntegro porque ele tem tudo, tira dele para você ver. Não é que Deus estava tentando barganhar com Satanás ou fazer uma aposta com Satanás. De maneira nenhuma. Deus conhecia o teu servo, né? Justamente. E sabia o testemunho que ia sair Justamente. dessa história. Quantas pessoas iriam ver, inclusive nós hoje, essa história, iam se, como eu vou dizer, iam olhar para essa história e iam querer imitar Jó, entender o verdadeiro valor da fé e da confiança em Deus, né? Através da história de Jó. Então tudo acontece por permissão de Deus, né? Permissão de Deus. Eu costumo dizer que é a vontade permissiva de Deus. Essa é a grande realidade. Vontade permissiva. Qual é a vontade de Deus?
honrar os teus servos. Qual é a vontade de Deus? Ter uma intimidade plena e absoluta com todo ser humano que criou. E desde que o homem pecou contra Deus, desde que ele transgrediu a vontade de Deus e foi expulso do Éden, não por acepção de Deus, não por abandono de Deus, mas para que ele fizesse o caminho de volta, nós já falamos disso em outros programas, eu vejo que, na realidade, essa vontade permissiva de Deus é justamente para que o homem ele possa refazer esse caminho. Qual é o caminho? O caminho da fé, o caminho da certeza. Não é a questão de você aceitar o sofrimento como algo que Deus planejou para você, mas é do mundo decaído, do mundo sem Deus, que o sofrimento vem. E isso não fica distante dos servos de Deus. E por conta dessas questões, desse sofrimento, é onde a gente tem a oportunidade. Ouça bem o que eu vou dizer. Não estou falando aqui de que eu quero sofrer para passar por uma história. Não. E também você não precisa sofrer para morar no céu. Verdade. Na realidade, você sofre por um único motivo. Um único motivo só. Para mostrar o poder de Deus sobre a sua vida. Porque se dentro da luta, se dentro da dificuldade, Jó, nós sabemos que ele mudou da noite para o dia de uma situação. Jó era um homem da época dele, um patriarca totalmente abastado, com grandes bens, e de repente ele perde tudo. Ou seja, a mudança social dele, o poder aquisitivo dele, as condições dele, vieram a zero. E dentro desse contexto a gente vê que não parou por aí. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, é claro, eu não quero me antecipar, estou acompanhando as respostas que a irmã está me perguntando, mas eu digo para minha querida irmã, é vontade permissiva de Deus, não é vontade de Deus que o homem sofra, mas é permissão de Deus para que o homem cresça. Para cresça em quê? Em conhecimento de Deus, em afinidade com Deus. Porque você sabe que nós oramos mais quando sofremos. É verdade. Você sabe que nós buscamos mais uma comunhão com Deus quando as coisas estão difíceis. Então, essas permissões de Deus é justamente para nos dar condições de criar anticorpos contra este mundo que nós estamos vendo. Eu tenho certeza, e a irmã sabe disso, você também, telespectador, não é? Que hoje a igreja ela tem um único mandamento divino: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Sendo que o sofrimento que vem acontecendo e o não entendimento, a não integridade de relacionamento com Deus, como Jó tinha, tem feito até a própria igreja em si hoje ser uma igreja que podemos, não vamos estar exagerando no que vamos dizer, a igreja se está ficando doente por conta dos grandes desafios que ela não tem entendido que ela tem um Deus maior do que o seu próprio desafio. É verdade. Tem um pastor uma vez, ele falou certas coisas que eu tiro como lição para a minha vida, quando a gente fala da vontade permissiva do Senhor na nossa vida. Uhum. Ele disse que uma das ovelhas, ele perguntou a ele, pastor, por que a gente sofre tanto? Né? Por que a gente precisa passar por tanta luta nesse mundo? E o pastor deu uma resposta que talvez no meu coração acalentou, né? Falou muito comigo, pode falar com você aí na sua casa. O pastor fala com ele o seguinte: querido, se aqui tudo é difícil nesse mundo, a gente passa por luta, por sofrimento, e ninguém quer sair dele, né? Nós não somos, a gente está aqui, tá passando por luta, mas ninguém quer sair do mundo. Não, quer todo mundo ficar aqui, né? Fala que vai morrer, né? Fica todo mundo desesperado, não quer, porque a gente quer viver. Né, pastor? É natural, é da nossa natureza. Se aqui é difícil e a gente quer continuar aqui, você já pensou se só fosse paraíso? Porque a gente não é cidadão daqui, a gente é do céu, a gente pertence ao céu. Ele falou assim, ninguém ia querer ir para o céu. A nossa pátria a gente ia não querer ficar só aqui, né? E a gente tem aqui, como o pastor Pedro falou, nós temos uma missão: pregar a palavra, anunciar o evangelho. Por quê? Porque a igreja, a igreja do Senhor, nós aguardamos o momento da vinda do nosso amado, né? Do nosso Jesus, que subiu, morreu, ressuscitou, subiu, mas ele prometeu voltar. Isso está lá em João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração.
Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha que coisa linda. É a promessa do Senhor. Sim, sim. Então, se a gente vivesse aqui num paraíso, quem que ia querer ir pro céu, né? É verdade. Mas uma coisa interessante é que a igreja é um fator de mudança. Não é? O mundo espera na igreja do Senhor um posicionamento. Qual é o posicionamento? De fé firme e constante, de fé operante. Quando nós lemos a palavra de Deus, no livro aos Hebreus, capítulo de número 12, você que está aí com sua Bíblia, você pode abrir, você vai entender logo a partir do versículo 1 do capítulo 12, dizendo o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. A carreira que nos é proposta é justamente essa. A gente deixar todo tipo de embaraço. Um dos grandes embaraços é o sofrimento que a gente acaba aumentando ele. O sofrimento, porque o sofrimento é uma coisa interessante. Quando a gente encara as dificuldades, o sofrimento, uma perda, seja ela material, seja ela de um ente querido, essa coisa toda, quando a gente encara, né, como Jó encarou, como Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, ou seja, Deus recolheu, louvado seja o nome do Senhor, isso Jó estava dizendo, olha, estou sentindo dor, está difícil, não dá quase para suportar, só que tem uma coisa, Deus está no controle de tudo. É dele. Ele me deu. Se porventura o que está acontecendo, Jó não sabia. Talvez você também esteja passando um momento que você tenha se auto-questionado o tempo todo. Por que eu passo isso? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa que faz as coisas com amor, com carinho. Eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, socialmente falando, uma pessoa íntegra, uma pessoa que cumpre com os meus compromissos, etc. Procuro viver uma vida social totalmente digna de louvores e passo por certos sofrimentos. É porque, na realidade, nós não somos diferentes de Jó. O inimigo também continua vindo à presença do Senhor e dizendo, olha, se você tira isso da Roseliane, se você tira isso do irmão fulano de tal, ciclano, ele vai blasfemar contra ti, porque o inimigo trabalha com isso. Mas quando nós resistimos a essa tempestade, a gente vai ter o final do que fora lido aqui como leitura introdutória nesta oportunidade deste programa. Então, eu quero dizer para você, telespectador, que essa vontade permissiva de Deus, que esse sofrimento que nós passamos, que esse ânimo que devemos ter, é a carreira que nos foi proposta. E a irmã Roseliane falou uma coisa interessante. A irmã Roseliane falou sobre que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas ele se fez carne e habitou entre nós. O próprio Jesus deixou exemplo, tá, dessa carreira que nós temos que correr. Ele veio a esse mundo, padeceu o sofrimento, foi uma criança que já assistia às coisas de Deus, mas teve as dificuldades em seu ministério terreno, mas cumpriu o propósito de Deus. A carreira. A carreira. Tem algumas versões que diz cumpriu a corrida. Nós estamos numa corrida, né, pastor? É uma maratona. É isso aí. É uma maratona. E na maratona você vai ver que a maratona não é uma volta na via expressa, a maratona não é uma caminhada que você decide por si só dar. A maratona em si, ela exige muito. Ela é cansativa. De você. Ela é cansativa, ela causa desgaste. Ela dor, precisa às vezes, dores, musculares. Justamente. Ela precisa de que você esteja sempre reformulando, ou seja, buscando reabastecer as suas energias. E uma coisa interessante numa maratona, a gente vê aí no final de ano, né? Tem a São Silvestre. Sim. E eu acho interessante que toda hora
tem alguém com a garrafinha d'água. Opa! Isso aí é interessante, porque a gente precisa tomar da água da vida, né? Sim, trazendo para o lado espiritual, se a gente estiver sempre se abastecendo desta água que o próprio Jesus disse àquela mulher, se beberes desta água nunca mais terá sede. Nós vamos né? chegar à reta final. Mas se essa sede for provocada, será sede de Deus. E sede de Deus é a melhor coisa que tem. Amém. E é interessante, porque a palavra ela diz que nós vivemos por fé e não por vista. Sim. Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos e cremos, num Deus que permite a luta, mas que nós temos certeza. Está aqui, estamos passando pela luta, mas a vitória já é garantida. Porque a gente vê além, a gente precisa ter essa visão, né, pastor? A gente precisa ter essa visão nesse momento. Por isso que a gente está falando um pouquinho do sofrimento. De repente você está aí na sua casa e um telefonema mudou a tua história, né? Uma perda, alguém que você amava, que se foi. Porque se tem uma coisa, né? Eu já vivi essa experiência na minha casa, nós perdemos um irmão alguns anos atrás. Se tem uma coisa que é muito difícil de lidar, é com a morte, né? Sim. A morte de alguém que a gente ama. A gente já nasce sabendo que isso vai acontecer. Sim. Mas a gente nunca está preparado para esse momento. Não. Então, talvez você esteja passando por isso na sua vida. Mas saiba de uma coisa. Deus, Ele permitiu. Ele vai te dar a vitória. Esse momento vai passar. E eu falo por experiência. No momento a gente acha que não tem mais jeito. Né? Essa dor nunca vai passar. Mas ela passa. Porque o mesmo Deus que abre, Ele fecha a ferida. Né, pastor? Com certeza. Então eu quero já dizer para você, fique firme nesse momento de sofrimento. Não entregue os pontos. Deus permitiu. E se Ele permitiu, Ele sabe até onde você aguenta essa luta. Ele está com você, Ele vai te abençoar. E nós não vamos parar com esse bate-papo aqui, né, pastor? Amém. O programa acabou hoje, mas nós vamos continuar no próximo programa falando do sofrimento. Então você fique aí ligadinho. Eu vou pedir ao pastor Pedro para que ore, né, para que você possa viver esse momento agora. Claro que a gente não está falando aqui que você não vai chorar, não vai sofrer, né? Claro. Nós As somos reações humanos, mas que você confie no Deus que permitiu essa luta na sua vida. Amém. Oremos, queridos. Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Pai bendito, queremos te agradecer por este programa, porque temos a oportunidade de falar Amém, da sua palavra. Falar da sua fidelidade em todos os momentos da nossa vida. Das dores que passamos, das lutas, das dificuldades, das injustiças e até dos julgamentos. Mas neste momento, Pai, eu quero junto ao teu filho, tua filha, esse jovem, esta jovem, este ancião, esta anciã, que neste momento o Senhor se curva com seus joelhos espirituais na tua presença. Está colocando diante de ti o seu sofrimento, a sua dor que parece que arrebata de cada um de nós o fôlego de algo que chamamos de vida. Mas a vida do Senhor está em nós. Então eu te peço, meu Deus, dá forças, dá saúde, dá ânimo e que possamos continuar vivendo as maravilhas do Senhor, acreditando sempre que mesmo que o tempo esteja nublado, o Senhor é Deus que dissipa as nuvens e faz com que o sol brilhe para o teu povo. Abençoa teu povo desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Que bom. Graças a Deus, nós estamos encerrando mais um programa Momentos com Deus, já falando para você. Vamos continuar com esse assunto no próximo programa. Então você fique aí ligadinho. Né, pastor Pedro? Com certeza. Então até Amém. o próximo programa. Tchau, tchau. Com Deus.